Bom dia, amigos e amigas, bom dia, povo e povo. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença em nosso encontro matutino. Lembrando a todos e a todas que vivemos o tempo ainda da Páscoa, e a gente sabe que o tempo litúrgico é dividido em 4 tempos: tempo comum, tempo do advento, tempo da quaresma e o tempo da Páscoa. Lembrando a todos que o tempo da Páscoa é terminado, de acordo com a tradição, para alguns e para outros não, termina com a festa de Pentecostes, ou seja, semana que vem Jesus vai encerrar esse período para a gente, enviando o Espírito Santo. Embora alguns afirmam e dizem que ele termina agora com a Ascensão, no caso hoje, também conhecido como hoje. Mas nesse contexto de celebrar a Páscoa, celebrar o tempo de hoje, nós estamos nos aproximando aí da Semana da Unidade dos Cristãos, e essa semana nós celebramos o Evangelho de João, onde nós vimos todo um discurso de despedida de Jesus, mas hoje nós estamos entrando no texto de Mateus, capítulo 28, versículo 16 a 20. E nesse sentido que nós estamos entrando nesse evangelho de hoje, que nós também queremos olhar para a realidade dos dias atuais, onde alguns falam de uma ditadura do STF, outros falam de um desgoverno e outros falam ainda de uma injustiça que estão sofrendo, etc. e tal. Na verdade, a gente percebe claramente que toda vez que se alterna o poder, alguém vai ser vítima ou alguém vai fazer de vítima. Contudo, não podemos negar que o governo anterior a este era bem pior, no sentido literal de pior. Embora muitos não queiram reconhecer isso. Com um discurso pró-família, um discurso religioso, sobretudo, e os piores políticos são aqueles que fazem discurso religioso, e nós entramos nesse campo aí graças ao modelo pentecostal que o país adotou. E aí nós vivemos aí um culto demasiado à pessoa do Espírito Santo, esquecendo que nós temos que viver dentro de uma realidade. E aí por isso nós estamos encerrando o tempo pascal, sendo o momento do envio solene da comunidade para o grande Ide. E aqui em Mateus 28, 16 a 20, as ordens são diretas: Idem, pregai, batizai e ensinai, a observar a doutrina ensinada por Jesus. Vivemos durante essa semana ainda no sentido de ter algumas situações, tipo a gasolina baixou 13 centavos e alguém falou assim: poxa, mas só 13 centavos? Ontem, em nossa live lá no Facebook, a gente é a nossa rede social, então aproveito a vocês, pedir a vocês, nesses 3 minutinhos que passaram, que dê seu like, que comente no nosso vídeo, que faça o favor de nos ajudar a produzir. A sua colaboração é muito importante para nós, a sua fala, a sua crítica é muito importante. Ao contrário dos demais que reclamam da crítica, eu não reclamo da crítica, acho que a crítica nos ajuda a crescer, e a crescer de verdade. Eu não consigo entender que muitos ficam preocupados. Recentemente tivemos aí um humorista que foi, foi chamado a atenção e foi punido por ter feito uma certa piada, mas isso aí são pessoas que são contra a PL 2630, nós somos a favor da PL 2630. Mas deixamos isso de lado e vamos para a liturgia de hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 ao 11. Salmo é o Salmo 46, ou 47, com refrão: por entre aclamações ao som da trombeta, ergue-se Deus, o Senhor. A segunda leitura é Efésios capítulo 1, versículos 17 ao 23. O Evangelho, já falei logo no início, Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 16 ao 20. Pedindo a você que já deixe seu like, seu comentário e, se possível, compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas, copie o link aí pra gente e manda para todo mundo. Também esse vídeo vai estar disponível nos grupos do WhatsApp e lá no nosso Facebook. Lembrando a todos que estamos também conectados na nossa rede social denonato.blogspot.com. Nosso blog, por favor, não deixe de
passar lá, fazer a sua visita, comentar e nos ajudar. Estamos hoje com 144.200 visualizações. Então a sua presença é muito importante. Lembrando ainda que hoje é Dia Mundial das Comunicações Sociais. Dia Mundial em que o Papa Francisco lança a mensagem. É o 57º dia, né, o ano que o Papa lança a mensagem. E a mensagem do Papa Francisco para essa data é uma mensagem do não violência. Falar com o coração, testemunhando a verdade no amor. Efésios capítulo 4, versículo 15. Que é dentro de um contexto onde o Papa questiona se nós estamos de fato fazendo uma comunicação não violenta, até mesmo dentro da comunidade. Quem quiser, por favor, entre no nosso blog, está lá o link, depois vamos ver se consegue botar o link para vocês da nossa postagem de ontem à noite. O nosso blog está lá, nossa mensagem. Então você vai entrar na nossa mensagem, lá vai ter um link especialmente para a mensagem do Papa Francisco para esse Dia Mundial das Comunicações. Lembrando a todos que nós estamos vivendo um tempo onde a comunicação é de suma importância, mas, como diz o meu amigo Celso Calles, e o meu amigo Percival, temos um excesso de produções descontextualizadas, produções que não pegam bem e não funcionam como devia. E a gente ainda entra nesse contexto que essa reflexão sobre a questão da ascensão do Senhor, nós já fizemos ela 2 vezes. Primeiro, fizemos ela lá em 2020, em plena pandemia, quando nós falamos sobre a ascensão do Senhor. E nós refletimos o texto de Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20. Também o link vai estar no blog. É só você entrar no blog que você vai ver o link lá para essa reflexão. E no ano passado, nós refletimos sobre a ascensão do Senhor no texto de Lucas, capítulo 24, versículo 46 ao 53. E hoje nós voltamos ao contexto do Evangelho de Mateus. E parece que existe uma sabotagem quando vai acontecer a celebração da Ascensão do Senhor, onde a gente sempre tem o computador dando a crise, acho que é crise não deixa escrever. Ontem mesmo o nosso computador, quando produzíamos o nosso texto, ele deu uma travada e nós ficamos aí por mais de 1 hora tentando conectar e tentando conseguir escrever alguma coisa. E o texto ficou um pouco assim, eu achei fraco no contexto. Mas a gente lembra que o texto de hoje, é um texto que eu escrevi, não um texto do Evangelho, pelo amor de Deus, né, gente? O texto de hoje é o texto de Mateus 28, 16 a 20, é um texto tradicional para a celebração do batismo, que nós costumamos usá-lo e até para poder justificar. Uma vez dando aula no seminário evangélico, eu dizia para os meus irmãos que eles mergulham muito no texto de Marcos 16, quando Marcos manda aquele que crer e for batizado, enquanto a Igreja Católica, a Igreja Anglicana, a Igreja Presbiteriana e outras igrejas que batizam criança trabalham com Mateus 28, 16 a 20, que diz: batizai e ensinai. E vamos abordar esse texto dividido em 4 partes, lembrando que o texto de Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 17, é o momento onde Jesus tem um encontro com a comunidade, e você tem claramente a comunidade aí duvidando, mas obedecendo. Existe um contexto também de adoração. Mesmo duvidando, muitos adoraram. Também, no capítulo 28, versículo 18, Jesus se aproxima e se apresenta como alguém que recebeu autoridade. Recordamos lá no texto de Mateus, capítulo 7, versículos 29, quando alguém fala que ele falava como autoridade. Não confundir autoridade com autoritarismo. Jesus também, lá no capítulo 28, 19, ordena que se faça discípulos. Ou seja, Jesus nos dá uma ordem que façamos discípulos não para nós mesmos. Acontece muito disso. Às vezes nós queremos muitos seguidores em nossas redes sociais. Eu particularmente estou lá com nossos 2.844 inscritos. Semana passada perdi 2 inscritos em nosso Facebook, nosso YouTube. Eu agradeço já você que se inscreveu no nosso canal. Obrigado a você por nos dar a chance de poder falar para você. E pedimos a você que é inscrito que compartilhe nosso vídeo. E aí no versículo 20, quando Jesus fala assim, olha, é preciso ensinar. Lá no versículo 20 ele fala,
ensinar. No 19 ele manda batizar. No 20 ele manda ensinar e ir para todos os lugares. O famoso ide. Com a morte de Jesus, na sexta-feira da paixão, muitos seguidores de Jesus o debandaram. E aqui na ascensão, de acordo com o texto de Mateus, apenas 11 estavam presentes. E entre eles havia muita insegurança. Entre a comunidade apostólica havia muita gente que ainda não estavam, como diz a tradição, ou como diz a gíria, ainda não tinham caído a ficha. Talvez nós, que começamos a frequentar a igreja, eu lembro muito bem do nosso início de caminhada lá na década de 90, quando nós nos demos por conta, nós estávamos plenamente envolvidos. Talvez nos falte isso, nos deixar envolver pelo projeto de Jesus. Talvez nos falte isso, nos deixar envolver pelo projeto de um Deus que nos ama. Talvez nos falte isso, essa certeza da presença de Jesus. Não uma fé emocional. A comunidade que tem que continuar o projeto deixado por Jesus. Envolve, ainda sobretudo, manter viva a presença em nossos gestos e atitudes. E aqui olhando o modelo que traz aqui nesse evangelho, quando Jesus fala sobre a autoridade. Muitas das vezes confundido daquilo que muitos têm, que é o autoritarismo. Mesmo às vezes falando baixo, algumas pessoas que não gritam, que dizem não gritar, são autoritárias. Sobretudo, às vezes, alguns líderes religiosos, alguns líderes de comunidade, alguns pais e mães. O bispo Adriano de Nova Iguaçu, terceiro bispo de Nova Iguaçu, ele dizia: o céu começa aqui. O interessante, quando Dom Adriano traz essa reflexão sobre o céu começar aqui, cada vez mais nós temos pessoas que querem porque querem que o céu comece em outro lugar, ou seja, algumas canções que falam de ir para, quando na verdade nós somos convidados a construir o céu aqui. Jesus, ao se elevar na frente da comunidade, dos discípulos, ao subir ao céu, Jesus, ele traz para nós uma certeza, que nós também devemos subir. Contudo, Jesus também traz para nós uma razão, para que um dia, que a gente aprende no Creio em Deus Pai, um dia voltará. O Senhor que subiu, ele permanece conosco quando nós vivemos plenamente o Evangelho dele. Quando nós plenamente estamos contextualizando a boa nova do reino com aquilo que nós estamos praticando em nossas igrejas. A comunidade, ela deve revelar para o outro esse Cristo que é pessoa, que também se revela no próximo, lá em Mateus 25, quando ele fala sobre aqueles que são os excluídos, e ali que ele está presente. O evangelho de hoje insiste no ide, insiste no batizai, insiste no proclamai, insiste, quase não saiu, insiste em ensinai. O interessante é que muitas das vezes nós estamos mais preocupados em ensinar a manter uma estrutura de poder, de certa forma, assim, com autoritarismo até mesmo. Somos convidados, às vezes, a entender que esse poder que Jesus nos convida não é o poder das armas ou o poder de certas situações, mas um poder serviço. E pelo batismo, nós temos que olhar claramente que tipo de poder nós estamos exercendo em nossas comunidades. E aqui nesse contexto, nós temos a primeira apresentação do sacramento do batismo como fórmula. Ide batizai. Todas as vezes que eu batizei alguém na minha caminhada, quando eu estive no ministério de batismo, eu batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nunca em meu próprio nome. Nós, fazedores de discípulos, fazemos discípulos porque nós fazemos para o Senhor, não para nós mesmos. Muitas das vezes nós queremos aí o like, o dislike, o comentário, e queremos discípulos para nossas redes sociais.
Nós somos convidados a construir e a fazer um projeto missionário. Não qualquer missão, mas uma missão que envolve dar a vida, a exemplo de Jesus. Perdemos, às vezes, em nossas temáticas, e nós perdemos aí a parousia como base, porque já são 2000 e poucos anos e ele ainda não voltou. Pois é exemplo de muitos cristãos que ainda acreditam na reencarnação, ou melhor, aceitam a reencarnação como uma possibilidade. Isso já não é cristão, pois uma das bases de fé da fé cristã é a ressurreição, é a ascensão e também a sua volta, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Lá em Mateus 25 ele fala sobre isso. E aí a gente vê claramente alguns pastores, alguns bispos, alguns religiosos, alguns padres, alguns diáconos, alguns leigos que transformam o evangelho em um negócio, em um projeto de retorno financeiro. Pelo batismo nós queremos e devemos exercer o ministério aonde nós devemos anunciar um reino. Não um reino de acordo com o nosso sonho, com o nosso desejo. Somos todos discípulos missionários por esse mesmo batismo. Esse batismo que nos dá condição não apenas de pessoas, mas de pessoas com a cidadania batismal. E aí a gente entra nessa condição de uma cidadania, e eu volto lá no documento de Aparecida. Essa semana estive lendo o documento de Aparecida, a gente meditando o documento lá de 2007, um documento no número 154 e 155, quando fala da condição de discípulo e missionário. E muitas vezes nós queremos só apenas o título missionário e esquecemos que somos discípulos. E discípulos que às vezes nós não somos tão fiéis, e muitas das vezes nós adaptamos, e aquilo que Padre Zezinho nos ensina, e Padre Zezinho fala isso com muita certeza, quando ele fala que nós temos o costume de querer dizer que Deus quis dizer. Queremos às vezes deixar que Deus seja a boca da gente, não o contrário. Nós que buscamos e anunciamos o Senhor ressuscitado, que ascende ao céu, que sobe aos céus, que vai ao céu, é um Senhor que também nos obriga a vivermos plenamente um projeto de vida, um projeto de amor. Não qualquer projeto, não um projeto onde meus interesses são mais interesses do que o interesse do meu irmão. E no âmbito da vocação, o nosso primeiro chamado para o ministério na comunidade não é o ministério de pregadores. Eu estou aqui na rede social há mais ou menos 6 anos pregando, mas estou no nosso blog, está há 12 ou 13 anos. O nosso canal do YouTube tem 12 anos. Nosso Facebook tem 13 anos. O que nós temos nos encontrar nesse contexto é que tudo aquilo que nós fizermos e nós vivermos é para anunciar o Evangelho. E aí eu lembro da irmã Angela Stockner. Hoje eu estava pela madrugada lendo o texto lá de Isaías 50, versículo 4. E toda vez que eu leio esse texto, eu lembro da irmã Angela Stockner, quando ela fala que o Senhor, quando ela falava para a gente lá no retiro, que o Senhor nos dá um ouvido de discípulo. E muitas das vezes nós temos dificuldade de achar e de sermos esses discípulos. Muitas das vezes nós temos dificuldade de reconhecer que devemos, antes de mais nada, sermos discípulos. E aí não importa qual o cargo eclesial que nós temos. Se nós somos presbíteros, bispos, diáconos, catequistas, pastores, evangelizadores, evangelistas. Se estamos no ministério eclesial constituído ou se estamos no ministério extraordinário. O que nós não podemos perder é a noção que ser discípulo envolve mais do que nós temos, mais do que nós somos e, sobretudo, a nossa prática cotidiana da vida. E nossa prática cotidiana da vida envolve, sobretudo, defender a vida na plenitude. Sobretudo, nesse tempo de pós-verdade. Nesse contexto, a gente vai entrar como discípulos e missionários, olhando claramente para aquela comunidade que tinha insegurança como base logo no começo.
Talvez você que está vivendo um período vocacional, e eu lembrando a fala de sexta-feira que eu ouvi de um amigo da CVX, Comunidade de Vida Cristã, lá do Rio de Janeiro, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, quando ele dizia sobre o Jorge, o nome dele, quando ele dizia que nós devemos reconhecer a vocação que nós temos, sobretudo no ano vocacional, o vocare, o chamado. Mas o chamado só vai acontecer no momento em que nós buscarmos viver plenamente esta vocação. Não adianta eu buscar o vocare, o chamado, e não existe mais ou menos vocação, existe o chamado. Moisés, ao ser chamado para guiar o povo, ele dizia: sou gago. Também devemos reconhecer perante o nosso Deus a nossa fraqueza. Isaías, ao ser chamado a profetizar, ele dizia: olha, meus lábios impuros, mas me purifica, Senhor. E nós, olhando para cumprir o ID, o profeta Jeremias, quando ele simplesmente ele diz que é criança ainda e não sabe falar. Todos esses deram desculpas. E aí quando você olha no versículo 16 e 17, aquela comunidade reunida que por obediência vai, mas na hora fica em dúvida e até adora o Senhor. Quantos estão dentro da comunidade em adoração, mas com insegurança? Por isso que o evangelho de hoje, quando fala do Senhor que sobe aos céus, ele fala de um Deus que nos ama profundamente. Um Deus que nos quer muito bem. Um Deus que nos valoriza em nossos defeitos, em nossas fraquezas. Eu ouvi uma fala de uma pessoa ontem, via rede social, eu não vou falar o nome dela até para não dar palco, como costumo dizer, o meu canal não é picadeiro para dar espaço para palhaço. Ela dizendo que nós somos a verdadeira Igreja Católica, que nós temos, vamos dizer assim, toda a verdade de fé. Nós combatemos, nós temos isso. É muita ousadia da minha parte. O nosso canal aqui não representa nenhuma igreja, nenhum grupo pastoral, nenhuma rede de comunidade, mas é uma ousadia da minha parte, dentro da minha pequenez, dentro das minhas fraquezas, dentro das minhas limitações, trazer para vocês todos os domingos a nossa meditação, acordando um pouco mais cedo, saindo de casa às 4h20 da manhã, mesmo no domingo, e a gente faz esse favor de colocar aqui para a transmissão com vocês. O nosso desafio é transformar essa realidade. Não é você ficar esperando, não é você salvar apenas vamos para o céu. Não, o contrário. Eu lembro do professor que, Domingos, quando ele dizia, Domingo Hormônios, quando ele diz que o reino dos céus, Padre Domingo Hormônios, o reino dos céus, ele é construído dentro da realidade, além de Dom Adriano Hipólito. E aí eu lembro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11 ao 12, quando o evangelista João, ele escreve para a gente, quando Jesus fala no contexto daquela carta, que o Apocalipse é uma carta também, mesmo que alguns não reconheçam: eis que venho sem demora. Eis que vem sem demora. Lá no versículo 11 do capítulo 3 de Apocalipse. Talvez nos falte isso. Reconhecer que o Senhor vem sem demora. Deus nos ajude para que, vivendo a ascensão, possamos também, a exemplo de São Paulo Apóstolo, nos convida a buscarmos as coisas do alto. Mas não buscarmos as coisas do alto para ficarmos de boca aberta esperando cair o pão do céu, mas viver plenamente essa fé enraizada. Como diz, a gente aprende na fé e na vida, plenamente. E a gente vai viver isso no momento em que nós reconhecermos quem nós somos. Somos discípulos, somos missionários, chamados a evangelizar. Paro por aqui, agradeço a você pelo carinho, pela sua presença. Peço o seu like, o seu comentário, peço que compartilhe o vídeo, nos ajude a produzir. Não vou pedir Pix hoje, embora esteja financeira muito difícil, mas estamos vivendo, graças a Deus, indo para o trabalho. Obrigado a você pela sua presença, pela sua amizade. Vamos trabalhar 12 horas de plantão. Deus quiser, voltamos 7h30 da noite. Deus nos abençoe e nos ajude. Bom dia.
Eu sou o Daniel. Bom dia não, boa noite, boa tarde. É que como eu falo agora, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem é de boa tarde. Eu sou Daniel Nonato.